São tecnologias que surgem no Brasil, tecnologias que surgem fora, tecnologias são desenvolvidas internamente pelas empresas e depois, quando os players de mercado assim percebem, então eles vão se organizando para transformar aquilo numa aplicação mais potente, de alcance global. Várias são as fontes. Eu converso agora com o Manuel Marinho, sócio da área fiscal da PwC aqui no Brasil, que está ligado nas ações disruptivas nessa área fiscal, tudo que ocorre aqui no Brasil. E vai dar, inclusive, uma palestra aqui no evento Synergy 2017. O que vem acontecendo de disruptivo aqui no país? Algumas coisas que as empresas têm que enfrentar, Luciane. Por exemplo, a necessidade de reduzir custos de uma maneira muito intensa, muito drástica, a necessidade de melhorar seus processos internos, ganhar eficiência, a necessidade de tratar melhor os seus dados, para daqueles dados tirar mais valor, tirar inteligência, tirar insight. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui no nosso evento de hoje, basicamente sobre esses 3 tópicos aí. Você vai nos dar exemplos? Vou te dar uns exemplos. Com toda essa pressão por redução de custos e, de alguma maneira, dar melhor utilidade, maior aplicação às suas inteligências, as empresas precisam tratar todas aquelas rotinas da função fiscal de uma maneira muito mais eficiente, muito mais prática. É nesse ponto que entra a automação e a robótica. Existem ferramentas hoje no mercado que permitem que todas aquelas atividades repetitivas, aquelas atividades sem muito valor agregado, sejam substituídas por ação de máquina. De maneira que você consegue empregar aqueles recursos que antes ficavam nessa atividade repetitiva, de cargas inúteis ou de tratamento massivo de dados, em pessoas que ficam mais analisando dados, tirando insights daqueles dados, pessoas que conseguem elevar o retorno que elas, como empregados, dão às suas organizações. Agora, esse detalhamento todo que a Receita exige das empresas, isso é possível ser feito por um robô? Não só a parte de extração de dados e carga, mas toda a parte de organização dos dados para que daqueles dados você tire mais inteligência. É claro que você precisa concatenar, você precisa congregar mais de uma ferramenta. Você não consegue fazer isso só com um robô. Ademais de um robô, você precisa ter também aplicações que te ajudem a trabalhar no universo de BI, de Business Intelligence, com leituras, com visualização de dados. E em cima dessas visualizações é que o usuário consegue, então, extrair insights. É em cima dessas visualizações que o usuário consegue avaliar a variação daqueles dados, comparar com dados retrospectivos, dependendo do que ele está usando, até projetar prospectivamente dados e ajudar a organização a gerar valor nas suas atividades de negócios. Isso está sendo criado onde? Aqui no Brasil? Essa tecnologia vem de fora? São firmas como a Thomson Reuters que investem em várias frentes da tecnologia com a finalidade de apoiar a função fiscal. São tecnologias que surgem no Brasil, tecnologias que surgem fora, tecnologias são desenvolvidas internamente pelas empresas e depois, quando os players de mercado assim percebem, então eles vão se organizando para transformar aquilo numa aplicação mais potente, de alcance global. Várias são as fontes, Brasil, exterior, de dentro das próprias empresas. A criatividade, a necessidade que vai movendo os usuários da área tributária a trazer essas ideias para os desenvolvedores e daí, mais uma vez, buscar valor adicional para a organização. Quando vocês prestam consultoria a empresas aqui no Brasil, independente do porte, qual é a principal necessidade dessas companhias na área fiscal? A primeira coisa que as companhias buscam é redução de risco. O que é que eu faço para, numa miríade de informação fiscal bastante extensa que tem que ser provida para a autoridade fazendária, dar qualidade àqueles dados para que então eu tenha muito baixa exposição fiscal. Essa é a primeira coisa que eles fazem. E players como a Thomson Reuters, portanto, oferecem ferramentas que dão qualidade aos usuários de dados na preparação dos seus arquivos de obrigação acessória e demais obrigações para atendimento, cumprimento de obrigação fiscal.
A segunda coisa que os usuários ou que os tax practitioners, aqueles que trabalham na função fiscal, buscam, são eficiências. O que é que eu consigo fazer em maior quantidade, mais rápido, com menos recursos ou até com mais qualidade, uma combinação dessas coisas todas. Também existem ferramentas que possibilitam isso, algumas delas passam pela robótica, como eu falei, processos de automação, outras passam por investir um pouco mais na qualidade do dado, para que aquele dado, então, permita que você dali extraia mais inteligência e insight. E há ferramentas que simplesmente ajudam no processo, no controle. São ferramentas que permitem que você visualize se os cruzamentos estão bem feitos, se você tem segurança nos dados que estão sendo informados à autoridade fazendária. E aí não só reduzir o risco, mas, obviamente, deixar a companhia numa condição de compliance mais satisfatória, né? Hoje, qual é o nível de capacitação em geral dos profissionais da área fiscal aqui no país? Na área tributária é uma dessas áreas onde nós vamos ver a maior parte dos profissionais migrando daquelas competências tradicionais de contabilidade, direito, para competências voltadas para a área tecnológica. Você ainda vai encontrar, na maior parte dos casos, pessoas que investem muito em carreiras como contabilidade, administração e direito, atuando na área tributária, mas você já consegue ver permeando essas competências pessoas de tecnologia, pessoas com capacidades e competências de análise de dados, estatísticos, e eu acho que a mescla, né, o balanço dessas profissões vai trazer um equilíbrio num futuro próximo ou a médio prazo. Nós vamos encontrar tanto os contadores e advogados, como teremos estatísticos e data scientists operando na função fiscal. Manuel, diante dos dados, claro, que vocês coletam aqui no Brasil do setor, e claro, dados que vocês recebem do exterior, porque a PwC é uma empresa global, como é que você poderia fazer essa comparação? Como estamos na área fiscal em relação a outros países? Há o que melhorar ou já avançamos bastante? Na parte organizacional, você ainda vai encontrar as empresas brasileiras 1 ou 2 passos atrás das empresas globais da média. As empresas brasileiras se encontram num nível de maturidade na sua parte organizacional e de processos ainda um pouquinho atrás. Na parte de domínio de dados e preparação de dados, toda essa parte que diz respeito à coleta de informações transacionais e reporte, nós estamos muito à frente. Principalmente pelo impulso, pelo empurrãozinho, vamos dizer assim, que o fenômeno do SPED trouxe para nós a partir de 2007. Então as empresas foram forçadas a investir mais na coleta e organização de dados e agora elas começam a extrair os benefícios de poder aplicar sobre esses dados ferramentas de BI e extrair insights de valor para o negócio. Então, por incrível que pareça, você tem um contraste muito grande entre o Brasil, empresas brasileiras no tocante à qualidade de dados, onde nós estamos bem, e empresas brasileiras no tocante à parte de processos e à parte organizacional, onde ainda não estamos tão maduros assim quanto as empresas europeias, americanas, de parte da Ásia, infelizmente. Um balanço, Luciene. A gente conversa sobre todas essas inovações, as mudanças que sempre a Receita Federal coloca aí para o mercado. Vamos falar sobre informalidade. A gente sabe que o grau de informalidade das empresas é grande aqui no Brasil. O que tem sido feito nesse sentido de arrecadar mais essas empresas, formalizar essas empresas? O SPED foi o principal instrumento desenvolvido talvez nos últimos 20 anos para combater a economia informal. Existem outros mecanismos que não são de combate, mas são mecanismos de busca de players da economia informal para dentro da formalidade, que foi o Simples, a criação do Simples, do Super Simples, mecanismos de simplificação e barateamento de carga tributária. Mas de um ponto de vista de fiscalização e controle, para coibir a ação na economia informal, o SPED, sem dúvida, foi o principal instrumento de que o governo, que o Estado brasileiro lançou mão nos últimos 15 ou 20 anos. Nós não estamos nem perto daquilo que nós gostaríamos em termos de volume de transações feitas em formalidade. Os dados são muitos. Em tempos de crise, claro, a tendência é que isso sempre aumente um pouquinho,
Mas eu estou convencido que à medida em que nós encontremos um caminho sólido de crescimento econômico e com esses mecanismos de busca de contribuintes para dentro da formalidade, como é o caso do Simples, simplificação de abertura de empresas, simplificação de cálculo de tributos, simplificação do próprio sistema de SPED, a tendência é que nós caminhemos para níveis de informalidade bem menores. Manuel, quais serão os pontos de atenção em 2018? Um ano de desafios, muitas mudanças na área fiscal. Qual o seu conselho? Para quem é Tax Practitioner na parte de Compliance, REINF, entra em vigor logo no comecinho do ano, E-Social, que é um esforço muito grande de adaptação dos sistemas. Para quem já está habituado com questões fiscais, vou falar aqui tem uma nota fiscal 4.0, a principal mudança é o protocolo de segurança da nota fiscal 4.0, lembrando que a partir de abril, quem não tiver com a nota fiscal 4.0 implementada não consegue emitir nota fiscal eletrônica, significando dizer que os caminhões vão parar lá na porta da fábrica e não vão conseguir sair. Então esses são os principais desafios para quem é da área tributária na parte de compliance, para quem está na área tributária e tem que buscar eficiências e geração de valor para as organizações, sem dúvida, a redução de custos com a elevação das competências internas das equipes tributárias. E aí, minha recomendação é melhorias em processos, trabalhar fortemente a automação e robótica e investir bastante na qualidade de dados e, em cima deles, aplicar as ferramentas de BI para geração de insights e geração de valor, obviamente. A PwC disponibiliza alguma informação pela internet? As pessoas podem ter acesso? www.pwc.com e você tem lá na nossa página área tributária com um pouquinho disso que eu estou falando aqui. Nos LinkedIns dos nossos gerentes e sócios também há bastante divulgação, bastante coisa que a gente divide com a comunidade sobre a nossa experiência profissional. E no site do próprio evento vai ter a minha apresentação lá com algumas tirinhas disso que eu falei hoje aqui para você, Luciene. Manuel, prazer entrevistar você. Muito obrigada pela participação. Prazer foi meu, muito obrigado. Obrigado, Educascope e a Thomson por nos chamar para o evento aqui, que está sensacional. Obrigado. Obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.